Olá, turma da etapa 2. Sejam bem-vindos a mais um início de semana. E aí, como vocês estão? Estão legal? Estão bem? Como passaram o final de semana? Bom, fico feliz que vocês descansaram e que vocês estão bem para nós iniciarmos mais uma semana de atividades. E essa semana é mais que especial, porque acredito que vocês já estejam sabendo que temos uma novidade muito diferente e uma novidade maravilhosa na nossa semana. Exatamente. A nossa semana tem um material diferente para o nosso aprendizado. Bom, vamos lá então conferir qual será essa novidade e em qual semana de aula que nós estamos. Vamos lá iniciar eu, professora Heloísa, junto de vocês, etapa 2, a semana 11. E hoje, como iniciamos uma nova semana, é a aula 1. Então, na aula 1, estamos nós aqui no calendário. Bom, quero ver se vocês conseguiram e já estão craques para me ajudar a preencher o nosso calendário. Porque já faz um bom tempo que nós estamos fazendo isso, né? Então, vamos lá. Pegaram o calendário? Sim? Bom, então vamos marcar aqui a data de hoje. Circulando aqui de vermelho, o dia 10. Hoje, então, é dia 10. O dia que eu estou gravando essa nossa videoaula é o dia 10. E o dia da semana é segunda-feira, exatamente. Se nós acabamos de vir de um delicioso final de semana, hoje é segunda-feira. Exato, que gostoso. E além de ser segunda-feira, dia 10, estamos no mês de maio. Isso, mês de maio. Além de podermos falar que estamos no mês de maio, tem outra forma diferente que nós podemos utilizar. Qual é? Vamos lá? É contando os meses e falar o número que o mês é. Por exemplo, janeiro, primeiro mês é o mês 1. Fevereiro, mês 2. Março é o mês 3. Abril, mês 4. E maio, mês 5. Então, nós podemos falar que nós estamos no mês de maio ou no mês 5. E o ano de 2021. Muito bem. Agora, vamos lá, crianças, conferir quais foram os dias que já se passaram do mês de maio? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Uau! Como o tempo voa, né? Hoje, então, aula do dia 10 da turma da etapa 2. Agora é a hora da história. E a hora da história sempre um momento de conhecimento e de novidade e de histórias novas para nós aprendermos, né, crianças? E hoje teremos uma história mais que especial, que é a história da Rapunzel. E este livro é da coleção Conta Pra Mim. Vamos lá, então, começar a nossa história Rapunzel. Talvez você já tenha ouvido, ou não. Vamos lá, então, reconhecer ou recordar ela. Era uma vez uma mulher grávida que externou a seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a colher durante a noite algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez foi surpreendido e a bruxa lançou, com a voz rouca, a seguinte maldição: Não se preocupe, meu senhor. Sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa. Quando seu bebê nascer, o senhor o entregará para mim. Meses depois,
O homem foi obrigado a atender à ameaça. A bruxa levou consigo a criança, a quem deu o nome de Rapunzel. Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre, sem portas e com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. Sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava: Rapunzel, jogue suas tranças! E a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que de tão longos tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou: Rapunzel, jogue suas tranças! A jovem as desenrolou e os cabelos tocaram os pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira lhe disse: Veio encontrar Rapunzel? Eu a levei para muito longe. Você nunca mais a encontrará. Nunca mais. Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Abraçaram-se e as lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. E assim termina a nossa história de hoje, com o príncipe e Rapunzel felizes para sempre. Agora, com o final da nossa história, vamos para a novidade do dia. Vamos conversar sobre... Você sabe sobre o quê? Você sabe qual é a nossa novidade? Bom, vou mostrar aqui para vocês então, já que estão curiosos. Sobre o nosso livro, o nosso novo livro do Movimento Aprender. Olha que lindo aqui o nosso livro. Vocês receberam ele, né? Bom, esse é o nosso novo amigo de trabalho, de atividades, de aprendizado. Bom, então eu vou deixar um recado muito importante para vocês. Cuidem muito bem, com muito carinho, tá bom? Porque nós iremos utilizar ele em nossas aulas. E ele será o nosso companheiro, tá bom? Então, eu apresento a vocês esse nosso livro. E nele faremos as nossas atividades. Aí, vocês estão vendo a capa e a página inicial dele, assim como eu tenho aqui em minhas mãos. Virando a página, vocês terão a parte de dentro, o nome da editora SESI, Crianças Pequenas 5 anos.
Virando mais a página, temos o sumário e os arranjos e os campos de experiência onde tem as páginas com as atividades que nós iremos realizar. Mas calma, fiquem tranquilos, que a professora Heloísa, a professora da escola de vocês, os pais e responsáveis, sempre estarão ao lado de vocês para auxiliá-los a encontrar a página, tá bom? E aqui na videoaula eu sempre vou mostrar a página certinha que nós iremos fazer. Virando mais um pouquinho a página, tem outra continuação da organização das atividades em páginas e a hora do conto, que é o primeiro arranjo que nós iremos estudar. Minha história preferida. E, virando mais uma vez a página, e só para vocês não se esquecerem, virem com carinho, tá bom? Quando vocês forem virar a página, sempre para a mesma direção, para não rasgar as folhas do livro. Então, vamos lá, virar mais uma vez a página. E essa aqui será a nossa primeira página de atividade. Mas calma, para realizarmos essa atividade, temos mais coisas para conversar. Sim, várias coisas para conversar e uma delas é minha história preferida. Deixa eu pensar qual é a minha história preferida. Bom, são tantas que eu nem consigo imaginar qual é a preferida. Você aí de casa, qual é a sua história preferida? Você tem uma história preferida? Vocês se recordam quando eu contei para vocês a história da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, da Rapunzel que eu acabei de contar? Bom, dessas, qual é a sua preferida? Bom, vou pensar aqui, vou pensar mais um pouco e, enquanto eu penso, nós temos direito a mais uma história, sim. Como a nossa aula de hoje diz respeito à história favorita, a história preferida, nós ouviremos mais uma história, para que de todas essas nós escolhemos aqui, chama mais a nossa atenção, tá bom? Então, vou contar mais uma história para a continuação da aula de hoje. E a próxima história, quem aí de casa arrisca? Qual é o nome dela? Branca de Neve, também da coleção Conta Pra Mim. Vamos lá? Vamos ver. Talvez seja essa a sua preferida ou alguma daquelas que eu já citei. Vamos lá então para mais uma história. Branca de Neve e os 7 anões. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com uma outra mulher, que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua. Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou, porém ao chegar à floresta disse: fuja e não volte,
Sua madrasta deseja fazer mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer. Quando avistou uma pequena casa, resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausto e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estavam em 7 pedacinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por 7 anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que a enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou de uma urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço de maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou: Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. Mais uma vez, a nossa história termina com um final feliz. Bom, eu estava aqui pensando enquanto eu fazia a leitura de mais uma história para vocês. E está um pouco difícil de eu reconhecer qual é a minha preferida. Vocês conseguiram? Bom, tem várias opções. Eu já expliquei para vocês quais delas nós já estudamos aqui. Cinderela, Branca de Neve e os 7 Anões, Rapunzel, os 3 Porquinhos. Talvez tenha outro conto de fada que você tenha escutado ou pela outra professora, ou na outra escola, quando você estava ainda na etapa 1, ou até mesmo em casa, em vídeos, filmes, ou os responsáveis e pais de vocês tenham lido para vocês. Tá bom? Bom, agora vamos dar continuidade na nossa história preferida.
Já que terminamos de ouvir a nossa história, a nossa segunda história do dia, agora vocês precisam pedir ajuda para os pais ou responsáveis de vocês ou para a professora de sala de aula para quem está indo para a escola. E para quem não está e está aí de casa me assistindo, estou aqui e irei ajudá-los. Agora, nós iremos escolher 3 nomes dessas histórias que a professora Heloísa acabou de falar para vocês, que nós já conhecemos. 3 nomes diferentes. E nós iremos escrevê-los em uma folha sulfite. Isso mesmo. Peguem aí uma folha sulfite. Pegaram? Agora eu quero que vocês peguem no estojo de vocês um lápis grafite. Pronto. Agora nós iremos escrever aqui nessa folha sulfite com o lápis grafite 3 nomes de histórias. Calma que ainda não são os nossos preferidos. Acalme-se. Eu vou escrever aqui na lousa e vocês vão escrever no papel de vocês. Caso vocês escolham outros nomes, além desses 3 que eu vou escrever, pode escrever aí com a ajuda do seu familiar ou da professora. Tá bom? Então, vamos lá. Eu escrevo na lousa e vocês, aonde? Isso, na folha sulfite de vocês. Vamos lá. Bom, material organizado, vocês aí com a folha de sulfite na mesa, caderno grafite, borracha prontos? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu vou escrever o nome aqui na lousa, que eu gosto bastante, mas estou na dúvida se é um dos meus preferidos, é Os 3 Porquinhos. Olha lá. E além de serem 3 palavras, entre uma palavra e outra, nós temos o quê? O espaço, né? Os 3 porquinhos. Bom, agora então, nós iremos para a segunda história, para o nome da segunda história. Eu escolhi escrever Chapeuzinho Vermelho. Também devo escrever na mesma direção. Chapeuzinho vermelho. Prestem atenção, comecei deste lado e segui em frente. Seguindo a direção. Olha a direção que nós temos que seguir quando nós estamos escrevendo. Segundo nome da segunda história, então, foi Os 3 Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e o terceiro e último, Cinderela. Então, vamos lá. Cinderela. Olha a direção que eu escrevi também. Comecei e terminei na mesma direção. Cinderela. Prestem atenção que são histórias diferentes, nomes de histórias diferentes, quantidade de palavras é diferente. Olha só a diferença entre elas. Agora é a vez de vocês. Escrevam aí 3 nomes de histórias que vocês já ouviram de contos de fadas aqui dessas que eu falei para vocês. Ainda não é a favorita, tá bom? Escrevam 3. Aí, mais para frente, na hora que nós sentarmos para fazer a atividade no livro, nós escreveremos a preferida, tá bom? Então, escrevam aí na folha de vocês e iremos para a próxima parte da atividade, tá bom? Vamos lá, então? Bom, então vamos continuar. Vamos continuar aqui, então. Depois que vocês terminarem, nós daremos continuidade aqui na página 10. Olha lá a setinha apontando para a página 10. Tá vendo? Essa é a página que nós iremos fazer a atividade. Pronto? Abriu o livro na página 10. Agora, após abrir o livro na página 10, nosso lindo livro, nós iremos completar
ali naquela linha de cima o que está sendo pedido. Vou ler para vocês. Minha história preferida. Escreva o título do conto de que você mais gosta. Isso. Nessa linha, vocês irão escrever em cima dela, respeitando a linha. As letras não podem passar nem lá para cima da linha e nem descer muito para baixo desta linha. Ela tem que seguir a sequência da linha, assim como eu ensinei aqui na lousa. Começar no começo da linha e segui-la até o final, tá bom? Escolheram, então, a preferida de vocês? Bom, eu fiquei numa confusão lá aqui na minha cabeça, mas eu escolhi. E vou escrever aí para vocês verem na tela qual é. Pronto! Escrito! Rapunzel. Vocês viram como eu respeitei a linha? Comecei escrevendo em cima e minha letra não foi lá para cima voando e nem desceu para a parte de baixo da linha. Ela respeitou a sequência da linha, assim que vocês devem fazer com o lápis grafite e respondendo, escrever qual é o seu conto favorito. Qual deles? Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões. Escolham um, somente um poderá ser o preferido. Escreveu? Bom, agora vamos para outra parte, para a parte de baixo da atividade da página 10, que está pedindo assim. Agora faça um desenho para ilustrá-lo. Isso. Agora vocês devem fazer o quê? O desenho da sua história preferida. Tá bom? Vou colocar aqui uma ilustração, um desenho da história da Rapunzel. Pronto! Feito a atividade, então, aqui está o nome da minha história preferida em cima da linha, igual eu expliquei para vocês, o desenho, atividade concluída, então. Todas as vezes que concluirmos a atividade no nosso lindo livro, nós iremos colocar a data ali na parte de cima da nossa folha, tá bom? Para quando vocês forem tirar foto da atividade para enviar para a professora de vocês, ela saber o dia que vocês fizeram a aula, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei a data 10/5 de 2021. O que significa isso? Que nós estamos no dia 10, mês 5, que é o mês de maio, e o ano de 2021. Pronto? Atividade pronta, data escrita. Vocês concluíram a atividade de vocês, então. Para terminar, então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu material. Tenho um igualzinho de vocês. Vou folhear para vocês verem como vocês precisam folhear com cuidado. E vou abrir na página da atividade de hoje. Pronto, abri aqui. Assim como eu mostrei para vocês, eu vou terminar esse vídeo e vou fazer a minha tarefa. Sim, vou escrever aqui, igual eu fiz aqui na telinha para vocês do vídeo. Vou escrever Rapunzel, vou fazer o meu desenho e colocar a data aqui em cima. Na aula de amanhã, eu mostro para vocês como ficou, tá bom? E aí, já confiro se vocês conseguiram fazer tudo certinho também. Combinado? Beijos, tchau, tchau. Vejo vocês na aula de amanhã.